da minha vida, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com o cabelo todo encebado, que eu coloquei um monte de óleo de coco. Olha só que charme que ele tá, eu gostei demais. Falei, não, vou fazer o vídeo com o cabelinho preso. Mas não é de cabelo que eu vim falar pra vocês. Hoje eu vou contar a história da minha vida, do meu casamento, da minha trajetória até hoje, aqui é a real situação. Vou falar também um pouco do YouTube, quanto que eu ganho no YouTube, como é, como foi. Então se você gosta de história de superação, assista esse vídeo até o fim. Já pega o lenço que eu tenho certeza que você irá chorar, porque é uma história muito, muito triste. Eu tinha 27 anos e eu ainda não tinha casado. E cidade pequena tem aquela coisa, né? 27 anos eu já tava passada da hora. Minha mãe me chamava de Beata. Desse jeito, porque minha mãe, vocês conhecem ela. Mas eu nunca gostei de sair, de me arrumar pra sair. Eu achava tão, gente, é a minha opinião, mas eu achava tão ridículo eu ter que me arrumar todinha e sair pra rua pra alguém me ver, pra alguém se interessar por mim. Eu dizia, eu não vou fazer isso. E eu orava, escuta o que eu vou te dizer. Eu orava e falava, Senhor, manda essa pessoa aqui em casa, porque eu não vou sair pra rua, eu não vou arrumada pra igreja com interesse, chegar na igreja, ter um rapaz lá e esse rapaz se interessar por mim. E naquela época, na minha igreja, tinha poucos rapazes. E os que tinha lá, gente, era tudo bem novinho, enfim, não combinava, né? Quando foi um dia, meu irmão era tirador de leite, então ele mexia com vaca e ele comprou uns produtos lá na Agroboi, que era uma loja de produtos agropecuários. E aí eu tinha acabado de chegar do serviço e eu tinha almoçado e já estava lavando, guardando a louça dentro do armário, quando eu escutei bater palma lá fora. E aí eu falei, vou deixar o maninho atender, porque eu já estava meio que atrasada. Aí o maninho foi lá atender e era o Edmilson. Eu lembro que na casa da minha mãe tinha um armário suspenso e assim tinha grade. Então eu olhei assim, só pela grade eu não consegui ver o rosto dele, eu vi só daqui pra baixo. E ali ele conversou com o maninho, eu achei interessante aquela conversa, ele muito educado. E aí ele foi embora, no que ele foi embora, que ele foi saindo, eu olhei assim, fiquei olhando ele indo embora, sabe? E aí eu corri no maninho, falei, maninho, quem é esse rapaz? Ele disse assim, é o Edmilson aqui do Agroboi. E eu disse, Agroboi, tentei lembrar, porque na nossa cidade pequena, gente, você conhece todo mundo. Aí eu falei, mas ele era daqui? Aí ele disse, não, ele era de 2 irmãos e ele veio para trabalhar aqui. Aí quando foi no outro dia, eu já tava com vontade de pegar um cachorro para criar, de comprar um cachorro. E lá nessa Agroboi, que era onde ele trabalhava, tinha os cachorros para vender. Porque eu me lembro que eu já tinha passado por lá olhando e eu já tinha visto cachorro lá. Naquela época eu não tinha nenhum cachorro. Na rua, você sempre vê os cachorrinhos ali dentro daquelas gaiolas, né? Eu falei, eu vou lá e aí quem sabe eu conheço esse rapaz, vamos ver se nós se dá bem. E fui, desse jeito. Saí do serviço e já passei lá, eu tinha uma bicicletinha, já encostei lá e falei, e aí, quanto é o cachorro? Aí ele veio me atender, ele falou, oi, tudo bem, você é irmã do Marcos Pierre? E eu disse, sou. E ele, pois é, eu sempre te vejo aqui passando. Eu falei, cara, então ele tá me reparando. Desse jeito, ó. Aí eu falei, eu vim saber quanto que é o cachorro e tal. Aí ele disse assim, o cachorro é 150 reais. Era um pincher, gente, igualzinho a Mel, igual, idêntico a Mel. Aí eu falei assim, eu vou querer, mas eu vou querer só no dia do meu pagamento, né? Porque eu não tinha recebido, enfim, eu tinha ido lá pra ver o preço do cachorro. Aí ele disse assim, não, você pode levar o cachorro, que depois você paga. Aí eu já pensei, gente, gostei demais desse cara, gostei demais, quase dei um beijo nele, né? Mas enfim, peguei a cachorrinha, era fêmea, e levei pra casa. Quando eu cheguei lá em casa, a cachorra tinha mais ou menos um mês, era bem do tamanho da minha mão, gente. Ela era bem pequenininha e eu, aquela coisa com a cachorrinha, um doce. Fiquei com a cachorra 2 dias, aquele encanto de cachorra. No 3º dia, minha vizinha veio lá em casa, foi lá em casa e ela não sabia que tinha cachorro e ela estava deitadinha bem na porta, gente. Minha vizinha chegou e pisou na cachorra. Gente, pisou bem na cabeça, sabe? Que assim estufou o olho, saiu sangue pelo nariz, ela não morreu na hora. Quando eu vi aquilo, eu gritei tanto, sabe? Foi desespero, gente. Foi uma loucura, pra falar a verdade, porque eu já tinha todo o amor, assim, todo o envolvimento com a cachorra. E aí o que aconteceu? Meu irmão corre na Agroboi, lá se vê o Edmilson cuidar da cachorra, porque a cachorra muito
Gente, a cachorra estourou toda, pra falar toda a verdade. E eu não aguentava olhar pra cachorra, e eu lá com a cachorra de gente, e a cachorra, até que o Edmilson chegou, não, calma, calma, vou aplicar o remédio. Já foi aplicando o remédio, porque ele trabalhava com veterinário, já tinha muitos anos que ele trabalhava com isso. Eu chorava alto, você não tem noção. Aquela loucura, ai, minha cachorra, minha única cachorra. A vizinha ficou louca, chorou, igual uma louca também comigo, me abraçando. Foi uma loucura, gente. Em resumo da história, quando foi à noite, isso foi de manhã, quando foi à noite a cachorra morreu. Gente, que a cachorra morreu, eu me acabei. E nisso o Edmilson não saiu mais lá de casa cuidando da cachorra e vendo eu naquele desespero e com medo da cachorra morrer e eu morrer junto, né? E quando a cachorra morreu à noite, aí vocês não tem noção como foi. E aí eu chorei demais. E eu lembro que ele ficou lá em casa pegando na minha mão, falando que não precisava de eu chorar, pegando no meu cabelo. E nisso eu chorando, eu não conseguia nem pensar em outra coisa. Eu pensava só na morte da cachorra. Aí quando foi no outro dia, eu nem fui trabalhar, gente, porque eu sou assim, eu me apego demais. Então no outro dia eu tava com o olho pra colar, assim, de tanto chorar a noite todinha. Aí quando foi no outro dia à tarde, ele foi lá em casa com outro cachorro, que era o Benny, que era um Cocker Spaniel, aqueles que tem a orelhona, até aqui, a orelha dele rasta no chão. Aí ele disse, eu trouxe esse cachorro pra você. Aí eu chorei demais, aí eu chorei de novo. Aí eu disse, Edmilson, eu nem paguei aquela que morreu, agora você me trouxe outra. Ele disse, olha, você não precisa pagar nada. Tá aqui seu cachorro, eu entendo a sua dor, porque eu também já tive cachorro. E aí me abraçou. Aí aquilo ali, gente, já foi um amor verdadeiro, sabe? E eu já fiquei apaixonada por ele, pelo cachorro, que era o Benny, era um cachorro macho. E ele era todo cabeludo. Então todo dia o Edmilson ia lá em casa para cuidar do Benny, esse Cocker Spaniel. E na época eu fazia faculdade, eu estava no finalzinho da faculdade. E ali a gente começou a conversar, começou a trocar mensagem, e todo dia a gente conversava a respeito de cachorro, do Benny, do outro cachorro que tinha morrido, enfim. E aí a gente começou a namorar. A gente namorou um mês. Com um mês de namoro, eu descobri que ele bebia muito. Ele era praticamente alcoólatra. E nisso eu peguei e terminei com ele. Eu falei, Senhor, eu não quero, esse homem não serve para ser o pai dos meus filhos. Como é que eu vou casar com esse homem? Ele bebe que cai no chão. Eu não quero isso. E não quis mesmo. Eu terminei e falei, olha, eu não vou terminar porque meu pai já foi viciado e eu não quero isso pra minha vida e vamos acabar aqui. Terminei com ele. Ele não era crente não, tá, gente? E no dia minha mãe pegou e chamou ele pra conversar. Olha só, minha santa mãe. E ela falou, Edmilson, por que você não vai pra igreja? Deus tem uma obra na tua vida. Deus quer te libertar. Aí minha mãe falou e ele falou assim, eu vou para a igreja, eu vou mudar de vida. Mas em resumo, ele foi para a igreja e ele mudou de vida. A gente ficou um mês separado. E aí quando eu vi que ele estava na igreja, que ele estava se interessando, eu peguei e voltei com ele. No que a gente voltou, eu namorei mais um mês com ele. E aí eu lembro que ele chegou lá em casa um dia à noite com... Gente, ele é muito romântico, Edmilson. Eu sou meia grossa, tá? Ele chegou com um buquê de flores, com aquela... Ele fez toda uma festa de noivado, ali só eu e ele. Minha mãe, tipo, que ficava mais na fazenda, ela praticamente morava na fazenda. E aí a gente trocou as alianças e eu falei, nossa, que maravilha e tal, e vamos nos casar. Minha mãe tava pra fazenda e eu trabalhava. E eu pedi licença pro meu chefe, eu falei, olha, eu trabalhava numa loja, eu falei, olha, eu preciso sair meia hora. E ele disse, pra quê, Fran, tu vai sair? Eu falei, eu tô indo ali casar. Desse jeito, gente. Ele disse, como casar? Você ficou doida? Casamento não é assim. Eu falei, rapaz, é melhor ser assim do que a gente fazer o maior, contar pra todo mundo e depois o treino dar certo. E foi desse jeito, gente. Eu tava de cabelo preso, rabo de galo, montei na bicicleta, ele chegou na bicicleta dele e a gente foi pro cartório e a gente se casou naquele dia. E eu nem perguntei pra ele, Edmilson, tu tem alguma coisa? Eu não queria saber, porque era tanto amor que a gente, quando a gente tá amando assim, meio apaixonada, a gente só vê coisa boa, né? E a gente se casou. Quando minha mãe chegou de noite da fazenda, eu disse assim, mãe, estou casada. E já fui mostrando assim a aliança. Menina, minha mãe quase deu um treco. Ela já foi perguntando, você tá grávida? E meu pai ficou com raiva, sabe, brabo. E ele disse, você tá louco? O que o povo vai dizer? Eu falei, mãe, eu tenho 27 anos, eu não devo nada pra ninguém. Eu me casei, pronto, acabou. E foi desse jeito que eu me casei, gente. E o Edmilson não tinha nada. Gente, nós não tinha nada. Nós ficamos 3 meses
dormindo numa cama de solteiro, que era a minha cama. Aí o que eu fiz? Eu saí desse serviço que eu ganhava muito pouco, eu arrumei outro serviço e eu trabalhava em 2 serviços para ajudar. E quando eu estava trabalhando em 2 serviços, ele foi demitido dessa loja. Ele foi demitido, não, a loja faliu. E nisso eu criando o Benny. Vou contar a história do Benny, calma. O Benny é o cachorro que ele me deu lá no começo, não se esqueça dessa história não. Gente, vocês não têm noção que foi dificuldade. Foi luta, luta, luta. Todo dia eu pensava em me separar. Porque não tinha dinheiro, eu trabalhava demais, eu chegava à noite, não tinha nada. O nosso armário era uma caixa de papelão e os copos, as panelas, eu peguei algumas da minha mãe. Minha mãe me deu as panelas usadas dela. E a irmã do Edmilson deu uma cama que até hoje é a nossa cama. Ela tá aqui, ó, até hoje. Uma cama de madeira pura que pesa, sei lá, 1 tonelada. A gente não consegue nem arrastar ela de tão pesada que ela é. A gente trabalhou 1 ano para juntar dinheiro para comprar uma geladeira usada. Aí comprou uma geladeira usada, aí foi comprando as coisas devagarinho, tudo parcelado. E aí ele ficou 1 ano sem trabalhar e eu trabalhando em 2 serviços. Foi até que eu fui pro posto, que é o posto que eu trabalhei até quando eu saí para vir pro sítio. E quando eu fui pro posto de combustível era o melhor lugar para trabalhar. Aqui no interior a renda é muito pouca, em todo lugar, até no posto eu ganhava um salário mínimo mais as horas extras. Então eu trabalhava pra burro. Tipo assim, eu trabalhava muito porque eu fazia muita hora extra para ver se dava para chegar pelo menos 1,5 salário. E o Edmilson também trabalhando, ganhando um salário, e foi tanta dificuldade. Eu lembro assim que teve uma época que a gente com pouca coisa, a gente não tinha nada dentro de casa. Nada de móveis, tinha essa geladeira, depois que a gente foi comprando algumas coisinhas. E chegou uma época da minha vida que eu não tinha calcinha, minhas calcinhas todas acabaram. E eu sempre orava e falava, Deus, e não tem condição de eu usar mais essa calcinha. E eu me lembro como se fosse hoje, um dia que a minha mãe chegou lá com 6 calcinhas. Eu lembro até a marca da calcinha, o nome era do Loren, não sei nem se existe essa marca hoje. E aquelas calcinhas, a coisa mais linda, eu falei, mãe, quem falou pra senhora que eu tava precisando de calcinha? E ela, minha filha, eu senti de comprar. Então assim, sempre Deus providenciava. Às vezes a gente não tinha muita coisa para comer, mas sempre chegava alguém e falava, olha, tá aqui a comida. Por isso que o meu pai nos deu a terra aqui. Por quê? Porque meu pai viu que a gente estava passando muita necessidade. Tanto eu como meu irmão. Minha irmã era a única que trabalhava, que ela já trabalhava no estado, ela era professora já desde os 17 anos dela que ela é professora. Então ela tinha o emprego dela fixo e o marido dela era policial, é policial ainda. Então assim, eles eram o melhorzinho de vida. E aí meu pai falou, olha, eu vou repartir a terra, eu sei que eu tô vivo, mas eu vou repartir a terra, cada um fica com o seu pedaço, pra vocês não pagarem aluguel. E foi o que o meu pai fez. E quando meu pai deu a terra pra gente, a gente teve que arrumar muita coisa aqui, gente, então demorou muito. Eu lembro que eu morria de vontade de ter planta. Eu entendo hoje as pessoas que querem ter planta, mas eu não tinha tempo para cuidar e eu também não tinha dinheiro, porque planta, às vezes tu compra, às vezes tu pega a mudinha, tu tem que ter um pouco de conhecimento também. E eu morria de vontade de ter planta, mas como que eu tinha? Uma que eu trabalhava, eu saía para trabalhar às 5h30 da manhã e eu chegava às 7 horas da noite. E eu trabalhava o dia inteiro, itinerado assim, sem cortar fumaça. Então eu trabalhava muito, era muito corrido pra mim. E o Benny, lembra o Benny que eu falei pra vocês, do começo da nossa história, do nosso casamento? Ele era um cachorro grande, ele não era um cachorro pequeno. A casa que a gente morava era casa de aluguel e ela não tinha, o quintal era bem pequenininho, gente. Então eu não tinha condição de criar o Benny, porque ele era um cachorro grande, a casa pequena e não tinha quintal para ele, e eu trabalhava o dia todo. Então quando eu chegava à noite, me doía o coração, que ele queria brincar, que ele queria correr, e eu estava morte cansada, mas ainda assim eu brincava com ele. Mas durante o dia ele ficava preso num pequeno espaço, e eu falei, Edmilson, a gente vai ter que dar o Benny. E eu falei, orei e falei, Senhor, prepara uma pessoa para cuidar do Benny. E ele era muito bonito, eu penteava aqueles cabelos dele assim, que ele era bem cabeludo. E teve uma moça, uma mulher de Guaraí, ela era muito bem de condição, rica mesmo assim, sabe? E aí um dia, eu passeando com ele, ela falou, ô cachorro lindo, se tu me desse ele, eu queria. E aí a gente negociou, eu falei, eu te dou ele, porque aí contei toda a história. Ela ficou muito comovida, ela falou, olha, eu tenho 2 filhos e os meus filhos amam cachorro. Eu comecei a ter uma amizade com ela
E aí chegou o dia da gente entregar o Benny. Nisso eu já estava casada, mas o Edmilson. E a gente foi lá entregar o Benny, gente, que era esse cachorro que eu tinha. Quando a gente chegou na casa da mulher, ela tinha um gramado enorme, assim, tipo esse meu aqui. E eu lembro que eu soltei ele correu tanto nesse gramado, assim, ele com aquelas crianças dela. E eu fiquei vendo assim como Deus foi bom, porque eu não tinha condição de dar um gramado para ele. E ele ficou tão feliz naquela casa, tão feliz que vocês não têm noção. Foi uma felicidade assim, e ele ficou com ela, e eu lembro que eu trabalhava e ela ia lá no posto com ele dentro do carro. Gente, um carro tão chique, eu não entendo muito de carro, mas era um carro chique. E ela colocava ele no banco da frente, e aí ela dava tchau assim, e ele ficava latindo pra mim. Eu achava aquele tão lindo, e eu dizia pro Edmilson, Edmilson, quando a gente tiver um carro, a gente vai ter um cachorro e a gente vai colocar ele no banco da frente. Porque eu achava aquilo maravilhoso, eu ficava assim, sabe? E aí ela foi embora pro Paraná, essa mulher levou ele, e até a última notícia que eu tive dele, que ele tava velho, mas que ele tava bem. Depois disso eu não tive mais notícia. Voltando lá na história da herança, quando meu pai nos deu aqui, a gente teve muita despesa, porque que eu tive esse choque térmico, porque eu tinha que ir para a cidade e era longe, então a gente comprou uma moto velha e eu ia todo dia. Essa moto, gente, furava tanto pneu na estrada, eu saía daqui 5 horas da manhã, porque eu tinha que estar lá bem cedo, eu acordava muito cedo, e o Edmilson também da mesma forma, e a gente ia e deixava aqui só. Nessa época a gente arrumou a Kira que é aquela pretinha pintadinha que eu tenho. E a Kira ficava aqui sozinha esperando a gente, tadinha. Quando a gente chegava à tarde, ela tava ali, tinha uma mesinha, uma outra mesinha que ficava ali, ela tava em cima da mesa esperando. Todo dia era assim, ela era bem comportadinha, ela não fugia, porque era só ela, né? Então ela, enfim, ficava aqui. E durante essa trajetória no posto, Fran, mas o que que vocês... Você pode até perguntar, Fran, mas o que que vocês faziam do salário? Porque vocês dois trabalhando com muita luta, conseguindo as coisas, conseguindo comprar as coisinhas de pouco. Todo o dinheiro que a gente ganhava, pessoal, eu juntava para fazer o tratamento para engravidar, porque tinha mais isso também. Quem me conhece há mais tempo, o meu canal começou por isso. Se você voltar lá há 8 anos atrás, você vai ver que eu comecei no YouTube falando de gravidez, falando que eu queria engravidar. E naquela época, eu comecei a fazer o tratamento em Palmas. Palmas está a 300 quilômetros daqui. E foi tão difícil, gente. A gente deixava de comer as coisas para fazer esse tratamento. E eu fiz todo o tratamento para engravidar. Depois o Edmilson fez todo o tratamento caríssimo. Só para você ter noção, eu me lembro como se fosse hoje de eu ir para Palmas na van, só com o dinheiro da van e da consulta. E eu levava um pacotinho de bolacha. Não tem aquelas bolachas pit stop que vem 3 bolachas dentro de um pacotinho? Era aquela que eu levava. E eu tomava café aqui e eu ia para Palmas. E eu chegava em Palmas, eu chegava ali na clínica, eu bebia um cafezinho, um chazinho que tinha lá, e eu dizia, eu vou comer essa bolacha só a hora que eu tiver mesmo assim nas últimas, porque era a única coisa que eu tinha para comer. Então ali eu aguentava o dia todo. Quando era mais ou menos 4 horas, na hora de vir embora, eu pegava e comia bolacha, porque eu já tava amarela de fome, né, gente? Orando para Deus mudar a nossa vida, porque toda a vida era muito sofrida, a gente passou muita necessidade. Eu me lembro que quantas das vezes eu orei e falei, Senhor, a gente não tem nada para comer hoje, a gente tem só um pouquinho de arroz, um pouquinho de farinha. E aí de repente minha mãe chegava aqui com um saco de compra, gente. Só as coisas que eu gostava, porque ela sabia as coisas que eu gostava. Ela sabia as frutas que eu gostava. A gente tinha as frutas aqui, graças a Deus. Eu tinha um pé de jiló, gente, que ele dava tanto jiló. A gente comeu tanto jiló por tanto tempo, porque o pé não morria. O pé era o pé mais carregado de jiló. Eu comia jiló, nós comíamos jiló o dia todo. E eu levava jiló ainda para dar pro pessoal lá na rua. Vocês acreditam? Louvo muito a Deus, porque assim, nas minhas maiores necessidades, Deus sempre ouviu a minha oração. Sempre que eu falava, Senhor, tá acabando o café, hoje é o último café que a gente vai tomar, o último pó, né, aquele pozinho do café. E Deus sempre providenciava, Deus nunca deixou faltar nada, nada, nada. A gente comia pouco, mas, né, sempre tinha alguma coisa. Um dia nisso eu já tinha começado a fazer vídeo pro YouTube. E eu lembro perfeitamente como se fosse hoje, eu tinha completado 400 inscritos. E eu orei e falei, Senhor, se isso for da tua vontade, se o Senhor quiser que eu trabalhe nisso, isso vai dar certo. E eu fiz aquele vídeo de 400 inscritos, que eu fiz até ali em cima do morro, que já era no meu vizinho, lá era um lugar verde muito bonito.
E naquele dia eu tinha preparado minha refeição para levar para comer no posto, era até um cuscuz. E tava chuvoso, a estrada muito lisa, eu de moto. E aí eu fiz o vídeo e saí para ir trabalhar lá na cidade. E quando eu tava indo, a moto deslizou, gente, e eu caí. No que eu caí, a panela de cuscuz caiu, a minha marmita de cuscuz caiu e misturou com a terra, com a lama. E eu juntei assim o cuscuz, coloquei dentro da panela e fui trabalhar. Porque era a única coisa que eu tinha para comer. E quando eu cheguei ali, que me deu a fome, que eu fui comer aquela comida, eu falei assim, eu mudo a história da minha vida. E eu comia aquela comida com areia, porque era a única e eu precisava comer, porque eu trabalhava muito. Como é que eu ia trabalhar sendo que se eu não comesse? E eu comia aquela comida, agradeci a Deus, vim embora e comecei a fazer vídeo para o YouTube. E o Edmilson também sempre trabalhando. Para você ter noção, o Edmilson teve que trabalhar uma época em Brasília, porque ele ficou desempregado e eu fiquei sozinha aqui no sítio. Só eu e Deus aqui no sítio, eu cuidando de tudo e trabalhando na cidade. Só eu e a Kira, né? Porque naquela época eu só tinha ela. Ele ficou em Brasília 6 meses e eu aqui sozinha. Quando ele voltou de Brasília, ele arrumou um serviço à noite. Então ele trabalhava à noite e eu dormia aqui sozinha, gente. Só pra você ter noção, naquela época, lógico que eu não falava nada, até por questão de segurança. E assim, foi muito difícil, foi uma trajetória muito doída. Hoje talvez você vê eu mostrando a minha casa e eu agradecendo e eu falando que a minha casa é linda, que eu amo tudo isso daqui. E tem muita gente que fala, nossa Fran, você tá exibida, você tá metida, que bobeira, mas ninguém sabe, só quem passou por o que eu passei. Hoje eu sentar aqui nesse banco de pau, gente, isso aqui pra mim é um luxo, tudo isso aqui é luxo, é regalia, é luxo demais da conta. E aí eu comecei a trabalhar no YouTube. Quando eu recebi o meu primeiro salário do YouTube, R$273, tem um vídeo aqui no canal, eu pedi conta. Eu fui no meu chefe, eu tinha 10 anos que trabalhava lá, e eu falei assim, eu vou sair da empresa. E eles falaram, não, você não vai sair, você quer ir para outra empresa, por que você quer sair? E quando eu falei que ia viver do YouTube, eles quase caíram duro, sabe? Eles falaram, Fran, tu tá louca, eles me aconselharam demais. Do dia que eu pedi conta, eu ainda trabalhei 3 meses, porque eles não queriam que eu saísse da empresa. E o meu marido também não concordou, ninguém concordou. Até minha mãe disse, minha filha, tu ora. Esse negócio é meio perigoso, como é que tu vai sair desse YouTube, esse trem não é certo. Ela falou desse jeito, gente, mas porque ela não entendia. Eu falei, mãe, eu vou viver do YouTube, eu vou ter as minhas coisas. Hoje, graças a Deus, no YouTube eu ganho 5 vezes mais, 4, 5 vezes mais do que eu ganhava antes. Pelo YouTube, quero que você entenda, Fran, mas tu ganha pouco. Mas a gente também ganha muito com patrocínio. Vocês sempre vê aqui eu falando de marcas. Então essas marcas, elas nos pagam. Então quando elas nos pagam, elas pagam bem pra gente fazer uma propaganda, graças a Deus. E assim, a minha casa, você pode falar, Fran, mas você construiu uma mansão. Existe uma coisa chamada na Caixa Econômica Federal que chama financiamento da Caixa. Então assim, tudo, gente, foi com muita garra, com muita luta, com muita dedicação. Hoje eu olho para o meu jardim, eu olho para minha casa, eu me sinto realizada. Eu tenho a renda do YouTube, mas também eu tenho minhas galinhas. Nunca deixei de vender minhas coisas, tenho minhas galinhas, tenho minhas coisinhas que eu vendo, ovos, a gente vende ovos direto. Então a gente tem a nossa renda das frutas, enfim, já tem outros vídeos aqui falando que ajuda também na nossa renda. E a gente vive disso, e Deus me honrou, pela misericórdia dele, Deus nos honrou. O Milson hoje também não trabalha na cidade, ele trabalha comigo aqui, ele cuida de toda a parte administrativa do sítio, ele cuida das vacas, das galinhas, dos ovos, ele que leva os ovos para a cidade para a gente vender, e ele que cuida de tudo. Graças a Deus, mas no começo foi tão difícil, foi tão difícil. Eu lembro assim, hoje, quando eu tô comendo a comida da minha mãe, eu dou muita graças a Deus, porque quantas das vezes eu tava no posto, eu levava só um omelete. Eu fazia o omelete aqui, levava porque só tinha ovos e às vezes um jiló, então eu fazia um omeletinho de ovos com jiló e levava para comer. E às vezes era 1h da tarde, eu sabia que eu tinha que comer aquela comida, todo dia eu comia aquela mesma comida. E quando eu tava ali comendo, eu ia comer, eu falava, agora eu vou sair 15 minutos para eu comer. De repente parava uma moto e dizia assim, olha, eu tava passando lá na estrada fulano de tal, que é a estrada da casa do seu pai, da sua mãe, que minha mãe já morava na roça. E sua mãe me parou no meio da rua e pediu para eu trazer essa marmita de comida. Gente, quando eu abri aquela marmita recheada de carne, que é aquela comida boa da minha mãe, né?
Gente, eu chorava tanto, eu comia aquilo ali que as lágrimas pingavam. E todo mundo, meus colegas de serviço vinham e diziam assim: Fran, a comida da tua mãe é tão boa que você chora. E eu dizia: choro. Ninguém sabia porque eu estava chorando, porque ninguém tinha visto a minha marmita, que era só de omelete, com aquele omelete de ovo com jiló. Então eu comia aquela comida e eu dava muita graças a Deus, eu agradecia muito a minha mãe. Por isso que hoje na casa da minha mãe, quando eu vou lá, qualquer comida dela, eu falo: mãe, que comida boa, porque eu já comi muita comida ruim, mas graças a Deus, Deus sempre mandava o anjo dele para me socorrer, Deus sempre providenciava tudo na minha vida. E hoje eu sou muito grata a Deus por estar aqui nesse lugar. Tem outro vídeo que eu falo mais do sítio, da minha transição aqui no sítio, que também não foi fácil, e eu conto tudo nesse vídeo, mas graças a Deus a gente superou, Deus nos deu a vitória. Vai fazer 13 anos que eu sou casada, e depois eu vou fazer um vídeo só falando de filhos, de gravidez. Você pode até perguntar: Fran, mas hoje você tá com uma condição melhor, por que você não engravida? Eu vou fazer outro vídeo porque é um assunto muito longo. Então essa é a minha história de vida. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais. E eu agradeço a cada um por ter assistido e muito obrigada pelo carinho.